Olá, me chamo Matheus Buttiglione, sou psicólogo e fui convidado para que respondesse algumas perguntas sobre o transtorno de personalidade histriônica. Bom, primeiro nós temos que entender que o transtorno de personalidade ele tem uma característica peculiar, né? Ele é caracterizado por uma manifestação de um comportamento muito persistente, ele tem uma manifestação muito generalizada, ele está muito arraigado na característica desse sujeito, diferente, por exemplo, de transtornos de humor, que geralmente são mais ativados por alguma circunstância. Pessoas acometidas pelo transtorno de personalidade carregam em si um grau muito mais abrangente dessas manifestações desses transtornos. Dentro dos transtornos, nós temos vários grupos, né? O grupo A, B e C, e dentro do grupo B, que são um grupo de manifestações de comportamentos mais dramáticos, comportamentos mais emotivos. Nós temos aí o antissocial, o borderline, o histriônico e o narcisista. Bem comum eu falar aqui do transtorno histriônico e várias características dele cruzarem com características de outros transtornos. Nós temos características que se convergem e nós temos características que se divergem. Antes da gente começar a falar das perguntas que foram me enviadas. Então, foram me enviadas aqui o que é o transtorno de personalidade histriônica, né? Então, ele é caracterizado por uma busca excessiva por atenção. Ele usa, né, geralmente o paciente usa muita aparência física, age de forma inadequada para que o outro o note, e dessa maneira aí é muito fácil notar esses comportamentos. Ele mesmo, né, geralmente não nota, não percebe esses comportamentos sedutores, né, essa busca por atenção exacerbada. Esse tipo de comportamento se repete em outros transtornos, por exemplo, do narcisista. A diferença, por exemplo, aqui no narcisista, ele quer se mostrar superior aos outros, então essa busca de atenção ela vem acompanhada de uma necessidade de superioridade, e no histriônico não, ele quer se sentir pertencido ali naquele momento. As características desse transtorno, a gente pode trabalhar ele junto com o DSM, que traz ali uma descrição, os descritores, né, referentes ao transtorno de humor, que é a necessidade de ser o centro das atenções, é uma interação muito sexualizada, provocativa, né? Ela se exibe muito, quer atrair a atenção das pessoas para si, muito dramática, uma pessoa assim que se torna muito dramática e altamente sugestionável. Então, ela se leva muito pela fala dos outros. O que a gente vê no eixo é uma necessidade muito grande de estar em grupo, de estar pertencido a um grupo. A outra pergunta aqui, quais são as causas? Não existe causa em si, todo transtorno ele é multifatorial, mesmo porque o transtorno de personalidade ele está enraizado na estrutura do desenvolvimento psíquico desse sujeito. Então, a forma que esse temperamento, a forma que a personalidade, o histórico de vida vai trazer, tem fatores genéticos, biológicos, que estão atrelados ao transtorno de humor e afeta, né, muito a vida dessa pessoa, porque o comportamento, né, geralmente que a gente vê como sinais do transtorno histriônico, ele é apenas um sintoma e um sinal, mas a dinâmica com as pessoas é bastante afetada, porque ela busca chamar a atenção, se os outros busca a atenção dela, ela acaba se afastando, isso muitas vezes para estabelecer ou satisfazer um modelo de crença, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, então a gente trabalha muito com o conceito de crença, e esses sujeitos aí acabam buscando a atenção de pessoas inacessíveis. Eles querem passar, né, de uma forma muito exagerada a necessidade dessa atenção, e quando as pessoas querem muita atenção dela, ela acaba se afastando.
O diagnóstico do transtorno de personalidade histriônico, ele é feito pode ser feito pelo psicodiagnóstico. O profissional de psicologia está habilitado para isso, né, segundo a resolução do conselho. O psiquiatra também pode trabalhar. É muito interessante que se faça um psicodiagnóstico conjunto, que se escute o profissional, que se analise, né, a farmacologia atribuída a ele, ver a linha de tratamento que está sendo aplicada, qual a finalidade desse medicamento, até para entender a sua conduta, né, de intervenção nesse momento. O manejo clínico utilizado é sempre a combinação. Quando se há um transtorno de personalidade identificado, tem que se trabalhar um manejo com o psiquiatra, mesmo porque a personalidade, o transtorno de personalidade, ele é um pouco mais difícil de se trabalhar, ele é diferente do transtorno de humor. O manejo clínico que se trabalha geralmente na terapia cognitivo, ele pode ter a necessidade de trabalhar, por exemplo, terapia do esquema, que é um processo terapêutico um pouco mais detalhado, que não trabalha tanto aqui e agora. E a gente vai trabalhar algumas técnicas aí para diminuir esse sentimento de catástrofe, né, que ele tem em frente às suas relações sociais, aumentar as habilidades de regulação e tolerância à frustração que pessoas com transtorno histriônico ele vivencia. Então ele tem que perceber a sua autoeficiência, ele tem que conseguir recursos comportamentais e emocionais para lidar com as circunstâncias sociais ao qual ele se vê de maneira muito negativa. Então, o se ver muito negativo, o se ver muito inadequado, faz com que essa pessoa faça de tudo para ter um comportamento sedutor e chame a atenção das pessoas. Então, a terapia vai trabalhar para diminuir. O tratamento medicamentoso pode vir para ajudar em questões ansiosas, depressivas ou qualquer déficit que esteja causando esse tipo de transtorno na vida desse sujeito. O fato é que a gente vai atuar com medidas emergenciais em alguns comportamentos que ela já tem e, claro, uma construção aí do autoconhecimento e uma reestruturação cognitiva de crença central, um remanejo dessas crenças intermediárias para que esses pensamentos automáticos aí, esses comportamentos gerados, sejam mitigados, diminuídos, para ter uma remissão parcial, total, temporária ou duradoura, conforme o manejo clínico e a acessibilidade desse paciente ao tratamento. Ok? Muito obrigado, espero aí ter respondido a pergunta de vocês.